Olá, turma! No vídeo anterior, eu mostrei para vocês um raio-x das finanças, onde eu apresentava uma planilha que descrevia todas as despesas e eu classificava essas despesas em despesas obrigatórias e despesas não obrigatórias. E também tinha uma parte da poupança. E assim você conseguia ver se a sua vida financeira estava equilibrada, caso as suas receitas fossem maior do que as suas despesas, ou se a sua vida estava desequilibrada, quando as suas despesas são maiores do que as suas receitas. Se as suas despesas são maiores do que as suas receitas, esse vídeo aqui é para você, porque eu vou te ajudar a reduzir os seus gastos e você voltar ao equilíbrio financeiro. Mas antes eu quero aqui contar a história de dois indivíduos para provar para você que caso você não poupe, não é porque você ganha pouco, e sim porque você não tem educação financeira. Essa é uma verdade dura de ouvir, mas que é necessário, porque assim você consegue se conscientizar e mudar a sua vida financeira. É a história de João e Carlos. João ganha 20 mil reais, mas vive sem dinheiro. Ele é um executivo bem-sucedido, com salário de 20 mil reais por mês, tem um carro do ano, um apartamento bonito e gosta de manter as aparências. No entanto, sempre sente que não tem dinheiro no final do mês. Ele tem parcelas altas do carro, despesas mensais de 20 mil reais, incluindo as contas obrigatórias, lazer, parcelamentos, entre outros. E acaba ficando sem grana, mesmo com uma renda elevada. João tem dificuldade em poupar. Ele tem o hábito de comprar o que quer, muitas vezes de forma impulsiva, e acaba comprometendo sua renda com as parcelas dos bens que possui. O saldo da conta dele muitas vezes chega perto de zero no final do mês. A questão é que João não possui reserva de emergência e ele vive com medo constante de que algo inesperado possa acontecer, como um problema de saúde ou um imprevisto no trabalho. Para ele, a ideia de poupar é difícil de ser colocada em prática. Ele acha que pode gastar hoje porque amanhã vai ser melhor. Mas a verdade é que João nunca consegue fazer a poupança crescer. E você percebe que João vive num estresse sem necessidade, porque ele recebe 20 mil reais por mês. Ele poderia ter uma vida tranquila, com um colchão financeiro, né? Sem ficar com a faca no pescoço, porque o que acontece é que o João ele está com a faca no pescoço. Se ele é mandado embora, ele vai ficar desesperado, ele vai ficar em maus lençóis, porque ele não tem R$ 1 de reserva financeira. Já o Carlos, ele ganha 6 mil reais e guarda 10% e vive tranquilo. Ou seja, Carlos, por outro lado, é um profissional autônomo que ganha 6 mil reais por mês. Ele não tem o mesmo poder aquisitivo de João, que ganha 20 mil reais, mas tem um estilo de vida mais simples e focado no que é essencial. Carlos tem o hábito de guardar 10% da sua renda todo mês. Ele sempre deposita uma parte do seu salário em uma conta separada e, aos poucos, constrói uma reserva de emergência. Com suas despesas mensais controladas e com consciência financeira, Carlos consegue viver sem pressa para gastar. Ele não faz compras por impulso. Ele possui um carro mais simples, não tem parcelas altas e nem gastos excessivos. Ele não vive de aparências. Carlos entende que imprevistos podem acontecer, então tem um fundo de emergência para cobrir até 6 meses de despesas, caso precise. Graças à sua disciplina financeira, Carlos nunca fica apertado no final do mês e consegue viver tranquilo. Ele não tem o luxo de grandes bens, mas tem a tranquilidade de saber que, se precisar, tem um colchão financeiro para lidar com qualquer desafio. Nessa história, eu te mostro duas coisas que são, assim, sem contestação. Uma, que ter uma educação financeira te dá uma vida com menos estresse.
porque você se sente mais seguro, mais confortável de que se um imprevisto acontecer, né, você vai poder se adequar à nova realidade. E a outra coisa é que não precisa ganhar muito para poupar, né? O Carlos ganha muito menos do que o João e consegue poupar. Mas o João vive de aparências, gasta por impulso, então quanto mais ganha, mais gasta, né? E não tem nenhuma reserva de emergência, vive com a faca no pescoço. Bom, se você assistiu o vídeo anterior e está na situação do João, né? Ou numa situação ainda de estar com dívidas, ou seja, seus gastos são maiores que as suas receitas, agora a gente vai é, fazer aqui um mapeamento para a gente, pelo menos, reduzir as despesas não obrigatórias em 10%. Isso não é difícil, é para você começar a sua educação financeira, porque eu tenho certeza que se você reduzir 10% das suas despesas não obrigatórias, você vai se sentir feliz de ter conseguido isso e vai se estimular a continuar reduzindo essas despesas para ir aumentando a sua poupança. Então, a gente vai reduzir gastos que são supérfluos. O que são gastos supérfluos? São gastos que não têm impacto essencial ou direto na nossa qualidade de vida, né? Ou seja, são as despesas não obrigatórias. Academia, cursos, cartão de crédito, que mais? Lazer, né? Assinaturas de Netflix, Amazon Prime, restaurantes, né? Compras por impulso, que você, na verdade, nem queria aquele bem, acaba muitas vezes se arrependendo de ter comprado, e padrões de consumo desnecessários, ou seja, você faz como o João, que tem um carro caro, tem um apartamento caro, e aí, no final do mês, quando tem muita sorte, fica no 0 a 0, ou às vezes até usa o cheque especial como complementação da renda da família, né? A gente deve viver um padrão abaixo da nossa renda, para que a gente possa viver sem estresse, para que a gente possa fazer um colchão financeiro que nos dê tranquilidade para que se algum revés aconteça, né? Se precise comprar algum remédio, ou perca o emprego, né? Você não fique em maus lençóis. Muita gente vai falar que reserva de emergência parece que você está atraindo aquela despesa de emergência. Mas se você não quiser falar que aquela poupança está sendo para uma reserva de emergência, tudo bem. Coloque o nome de reserva de oportunidade, que você vai gastar aquele dinheiro numa oportunidade. Ah, surgiu a oportunidade de fazer uma viagem. Vou pegar aquele dinheiro e vou fazer a viagem. Surgiu a oportunidade de comprar um determinado bem que eu já queria, que está na promoção. Vou pegar aquele dinheiro e comprar aquele bem. Então, não precisa chamar de reserva de emergência, pode chamar de reserva de oportunidade. Mas é uma reserva, né, que para imprevistos mesmo. Pode acontecer, a máquina de lavar pode quebrar, né? Os bens de consumo, eles são duráveis, eles não duram a vida inteira, né? Eles têm um tempo de vida útil e você vai precisar repor. Mas se você gasta já todo a sua renda todo mês, né? Se você precisar repor uma máquina de lavar, uma geladeira, você não vai ter o dinheiro para repor, né? Como identificar os gastos supérfluos? Hoje em dia é muito fácil você identificar,
porque a gente paga tudo ou no débito ou no Pix, né, ou no cartão de crédito. Então, você tem a fatura do cartão, você tem o extrato bancário para fazer esse acompanhamento. Um outro passo é você listar essas despesas não obrigatórias e dar um limite a elas, né? Você fez aquela planilha e você viu que você gasta R$ 1.000 com lazer por mês. Então, você vai estipular um limite de R$ 700 por mês com lazer, né? Você ia toda semana no restaurante, agora você vai de 15 em 15 dias. Né? Pequenos ajustes você pode fazer que vai fazer uma grande diferença, né? No final, quando você for ver o saldo entre despesas e receitas. Um outro passo você deve, quando você for ao shopping, quando você pensar em comprar alguma coisa, né? Você fala, eu preciso realmente disso? Porque às vezes, né, você não precisa, você nem queria, e aí porque você viu, ou porque você foi com um amigo no shopping, aquele amigo decidiu comprar, você foi na onda e comprou também, né? E aí depois se arrepende. Pensa se aquilo é realmente importante para você, né, vai te trazer algum benefício, e aí depois você vai lá e compra. Não compra assim que você viu na vitrine, tá? Não é porque você tem o dinheiro para comprar que você precisa comprar, ok? Ahn, Revise as assinaturas para ver se você assiste todas as assinaturas, né? Eu, por exemplo, vou cortar uma das minhas assinaturas. Por quê? Porque eu não uso. Para que que eu vou pagar se eu não uso? Eu não assisto Netflix. Para que que eu vou pagar? Eu estou pagando à toa, porque antigamente eu assistia, mas hoje em dia eu não assisto mais. Então eu não preciso ter essa assinatura. Ah, faça o desafio zero compras por uma semana. Durante uma semana, você vai se comprometer a não comprar nada. Isso vai te ajudar a ver o que você gasta de forma desnecessária. Você vai começar a perceber, né, que você saía do trabalho e passava sempre na carrocinha de cachorro-quente e comprava cachorro-quente. Você vai perceber que todo dia você comprava a balinha no sinal. E isso, só de você cortar isso, você vai ver a diferença que faz. Eu não estou aqui para falar para você cortar tudo. Por exemplo, você está numa situação apertada, já está num estresse danado e você tem um gasto com academia. Eu vou falar para você, corta a academia? Não, porque às vezes a academia é fundamental para que você continue com o seu emocional equilibrado. E você precisa estar com o emocional equilibrado para quitar as suas dívidas, para organizar as suas finanças. Porque é uma situação estressante, é uma situação desafiadora e você precisa estar com o emocional minimamente equilibrado. Então, a academia, você pode até ir para uma academia mais barata, mas não cortar a academia como um todo, tá? Aqui é para você fazer uma análise do que é importante para você, do que não é importante para você, e você pode cortar, tá? Não estou aqui para dizer para cortar tudo, porque a gente precisa ser feliz, a gente precisa de equilíbrio, tá? É que nem você ir querer emagrecer, fazer uma dieta super restritiva, que você não vai conseguir sustentar por muito tempo. Como eu falei, educação financeira é uma jornada para a vida inteira. Então, você precisa ir a passos pequenos, mas ir longe. E não dar um tiro, né, e correr 100 metros e parar.
tá? É uma maratona e não um tiro curto. Então, faça esse desafio. Se comprometa a ficar uma semana sem gastar. Isso vai te conscientizar mais dos seus gastos. Uma dica para você manter o controle dos gastos é usar aplicativos de controle financeiro como o Guia Bolso. Mas eu não uso nenhum aplicativo, eu uso o extrato do banco, eu uso a minha planilha, que são dos gastos mensais, né? Porque não entra essas besteirinhas de balinha do sinal, lanchinho na saída do trabalho, não entra isso, tá? Entra lazer, né? Eu tenho dinheiro para o lazer e aí tem aquilo, mas o lanchinho, cafezinho, essas coisas não entram. Por quê? Porque eu já tenho um controle financeiro que eu julgo satisfatório e eu me permito, às vezes, não anotar uma bala, uma coisa barata, assim, porque não vai, assim, me desequilibrar. Mas já teve momentos de eu anotar até a balinha, tá? Para eu me organizar. Mas hoje em dia que eu já estou organizada, eu continuo mensalmente revendo meus gastos, vendo quanto eu gastei, se eu extrapolei, porque às vezes acontece, às vezes a gente coloca uma meta, né, e a gente extrapola aquela meta, né? Porque às vezes surge uma oportunidade, não é mesmo? Por exemplo, surge uma viagem, por exemplo, a família fala assim: ah, vamos fazer tal viagem, e você vai lá, faz aquela viagem, ou ah, vamos no restaurante novo que abriu, aí você vai lá, não estava assim previsto de você ir naquele restaurante e você foi, né? Porque achou que ia ser legal ir, você foi e gastou mais do que estava previsto, e está tudo bem. Por isso que a gente precisa ter um colchão financeiro, por isso que a gente não pode gastar tudo que a gente ganha. E, assim, vamos ver como você lida com essa situação. Você reflita se você conseguiu fazer a semana de zero gastos, se você conseguiu, quais são os gastos, porque eu tenho certeza que você vai conseguir reduzir os gastos. Então, quais foram os gastos que você conseguiu reduzir? Quanto você reduziu? O que foi difícil para você cortar? O que foi fácil para você cortar? Né? Faça essa reflexão e veja o que você ainda pode melhorar nesse controle das finanças, porque é um passo a passo. E compartilha aqui nos comentários como foi, né, o seu desenvolvimento aí com os seus gastos e os cortes dos gastos, que eu vou adorar saber, né? Se você tiver alguma dúvida, quiser alguma orientação, posta nos comentários que eu vou ler e respondo, ok? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Se você não assistiu o vídeo anterior da planilha das despesas obrigatórias e não obrigatórias, assista e nos vemos no próximo vídeo.